Como usar ferramentas de inteligência artificial para lucrar com criptomoedas. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como eu tenho feito para lucrar com criptomoedas usando as ferramentas de inteligência artificial. Mas já vou deixar claro aqui que não é perguntando para o ChatGPT quais são as melhores criptomoedas para investir, porque isso já foi comprovado que isso não dá certo. Nesse vídeo então eu quero te mostrar novas ferramentas de inteligência artificial que estão me proporcionando um grau de acerto bem grande em trades com movimentos mais curtos. Você vai ver nesse vídeo como eu utilizo a inteligência artificial para fazer algumas decisões, ou seja, compras e vendas de criptomoedas, e você vai ver também como acessar essas mesmas ferramentas que eu utilizo e na prática como que a gente faz para poder pegar essas informações, pegar essa inteligência artificial e verificar com vários testes que eu fiz como que na prática você vai pegar essas informações e auxiliar elas, ou seja, conectar elas junto com os trades, junto com informações para você comprar ou vender criptomoedas. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui ao aplicativo para a gente ver na prática. Então, eu estou utilizando aqui a ferramenta das inteligências artificiais que a Binance disponibilizou. Então, aqui a gente vai ver na prática direto no aplicativo, que eu acho que fica mais fácil de você estar utilizando no dia a dia, inclusive com o celular está sempre à mão. Aqui só para a gente poder exemplificar, você já aqui no aplicativo, você vai fazer o seguinte, para você poder acessar as mesmas ferramentas que eu estou utilizando e visualizar o painel exatamente igual está aparecendo aqui no meu, você vai trocar aqui em cima, clicando nesses três tracinhos, para você trocar da versão Lite, que geralmente vem por padrão quando você baixa o aplicativo, quando você começa a utilizar a Binance, e trocar para a versão Pro, vai aparecer vários botões aqui e aqui embaixo também, ó, já começa a aparecer novas funções, tá? E aqui é o seguinte, galera, se você ainda não utiliza a Binance, se você ainda não tem conta aqui, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você acessar esse link e clicar para você abrir a sua conta. Pelo nosso link e o QR Code que eu vou deixar passando aqui na tela, você vai ter benefícios vitalícios aqui na Binance, como 20% para você utilizar em todas as taxas aqui da Binance, taxa de mineração de Bitcoin, taxa de compra e de venda, então você vai utilizar esses 20% de forma vitalícia, além de você conseguir $600 de cashback para você utilizar o aplicativo para você iniciar aqui então. Então não perde mais essa oportunidade de criar sua conta agora mesmo para você aproveitar todas as oportunidades do Bitcoin, do Ethereum, Solana e diversas outras criptomoedas. Vamos aqui, vamos na prática mesmo. Aqui a gente descendo, galera, tem várias funções que eu já deixo aqui no meu aplicativo. Essas funções auxiliam no dia a dia, tá? Se você quiser saber como você pegar para colocar cada uma dessas funções, eu vou deixar um vídeo no final desse aqui explicando como que você faz para colocar todas elas e como que você coloca ela na posição que você melhor te agrada, a posição que mais facilita no seu dia a dia, tá? Eu fiz um tutorial completinho para poder linkar justamente com esse vídeo. Então você já consegue se estruturar, colocar os aplicativos aqui, os botõezinhos no lugar onde você quiser e você consegue organizar tudo aqui no aplicativo, tá? Fica tranquilo, assiste até o final para você aprender como mexer nelas e depois é só você ir no último vídeo que eu vou deixar no final aqui para você aprender a configurar e conseguir de forma prática colocar isso para funcionar agora mesmo. O primeiro que eu quero trazer para vocês é aqui, ó, o Fear and Greed, ou seja, medo e ganância, tá? Quando a gente clica aqui, ele já abre aqui para a gente algumas informações, inclusive de inteligência artificial, ele já traz para a gente o que está passando aqui naquele dia. Por exemplo, agora, tendências recentes do FGI mostram uma mudança de ganância para neutro, com ocasionais quedas no nível de medo. O sentimento permanece equilibrado no geral. Isso aqui é o que a inteligência artificial está nos dando. É a posição que ela passa aqui pra gente do dia de hoje. Isso aqui vai variando de dia para dia. Aqui a gente consegue fazer uma leitura bem clara aqui do gráfico. Ele está na posição exatamente 50, ou seja, ele está neutro. E aqui ele já mostra pra gente alguns dados passados. Ó. Ontem estava em 47, ontem, aqui na última semana, desculpa, estava em 41, no último mês estava 60, ou seja, a ampulheta estava mais para cá, estava praticamente na ganância, tá? E a gente vê aqui, ó, que no último ano, colocando na mesma data,
estava no medo, ou seja, estava em 37, ele estava mais para cá. O que isso mostra para a gente, galera? Quando a gente abre o gráfico de medo e ganância, o mercado ele já vai estar se posicionando. No momento de agora, a gente vê que as criptomoedas estão se posicionando para uma alta. Solana ontem, de ontem para outro, já teve alta, Bitcoin também, Ethereum. Então a gente vê que as criptomoedas puxando a alta justamente junto com o Bitcoin já mostra que o gráfico ele já vai melhorando, ou seja, ele vai saindo do medo, vai entrando para o neutro e se continuar subindo, ele já vai indo para a ganância. Aqui a gente consegue fazer duas leituras claras. No meio, a gente tem a leitura que o gráfico está exatamente positivo, está saudável. Se ele estiver exatamente no medo, se a gente colocasse que o gráfico está aqui ou descendo um pouquinho mais, durante os dias ele vai descendo, se você visualizar isso, qual é a informação que a gente tem? É uma informação que a gente consegue aproveitar para começar a comprar alguns ativos, começar a entrar em algumas criptomoedas. Quando o gráfico está descendo, quando ele está no medo, significa que as oportunidades começam a aparecer, ou seja, algumas criptomoedas vão estar mais baratas do que o normal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje o Bitcoin está em 115 mil dólares. Se o gráfico tivesse exatamente aqui, ou descendo mais um pouco, cada dia ele vai descendo, você vai notando isso, se você notar que isso está acontecendo, na verdade, você vai ver que o Bitcoin ele vai cair o preço. Hoje está na casa de 115. Se amanhã o gráfico já amanhecer aqui, você pode olhar no Bitcoin que provavelmente ele vai estar ali 112, 113, de repente 110, 112, 114, então ele já começa a cair. Então outras criptomoedas também vão mostrar possíveis compras, ou seja, possíveis oportunidades de você comprar mais barata para fazer alguns trades mais rápidos. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que hoje está 115, amanhã o gráfico amanhece aqui. Você vai lá e olha no Bitcoin, está a 110. Então, uma possibilidade de você comprar a 110 para você, de repente, vender a 115, de repente, vender a 120, vender, de repente, a 112. Pequenas valorizações para você aproveitar ali as movimentações do mercado. Eu dei o exemplo do Bitcoin, você pode usar também, por exemplo, Solana. Hoje está, sei lá, 234 dólares. Se você olha que o gráfico está aqui e você vai lá na Solana e ela está batendo 190, é uma possibilidade de você comprar 190 para você vender a 200, para você vender a 215, vender a 230, que é o preço de hoje, tá? Então essa é as possibilidades do medo e ganância, o gráfico Fear and Greed. Então trouxe aqui para vocês uma leitura clara aqui e aproveitando também aqui as informações geradas pela inteligência artificial. Vamos para a próxima. Fechei aqui essa. Agora eu vou analisar aqui o outro, ó, fluxo líquido de ETF. A gente consegue ver aqui ó, o de Bitcoin, tá? E aqui a gente consegue ver também o de Ethereum. São os fluxos de entrada de ETFs, ou seja, ali dos institucionais. A gente pode clicar aqui para dar uma analisada melhor. Aqui, galera, já aparece aqui em cima, ó, exatamente assim, ó. Aqui embaixo, inclusive, ó, também aparece uma informação. Toda vez que aparecer isso aqui, ó, é um selinho de inteligência artificial. Ah, um detalhe, quando eu mostrei aqui, só voltar aqui rapidinho, quando eu mostrei aqui o gráfico de medo e ganância, não quer dizer que a gente vai seguir só um gráfico, a gente tem que fazer uma análise de todos os parâmetros, de todas as ferramentas aqui de inteligência artificial para a gente tomar uma decisão. A gente não vai tomar uma decisão só vendo medo e ganância, só vendo o fluxo líquido de ETF, a gente vai tomar uma decisão com vários gráficos, com várias ferramentas analisadas juntas para a gente poder exatamente entrar. Vou comprar que agora é uma possibilidade, vou comprar que agora tá barato, vou comprar que agora vai continuar subindo. Então a gente vai tomar essa decisão em cima exatamente aqui de todas as ferramentas analisadas juntos, tá? Então voltamos aqui ao fluxo líquido de ETF. Então aqui só voltando, toda vez que aparece essa ferramenta, significa que essa informação foi gerada por uma inteligência artificial seguindo alguns dados, seguindo alguns parâmetros que são trazidos para ela, que são informações que ela consegue coletar e ela traz aqui para a gente a leitura clara do que ela está achando daquela informação. Vamos lá. Por exemplo, o de Bitcoin. O ETF de Bitcoin, de BTC, experimentou flutuações significativas nos fluxos de fundos, com períodos de saídas contínuas seguidos por entradas. Os ativos líquidos aumentaram na maioria das vezes, apesar dessas oscilações, indicando resiliência. As entradas frequentemente coincidiram com aumentos de preço, sugerindo uma possível correlação. Então aqui ele fala o seguinte, quando há entradas de ETF, tem uma correlação que o preço geralmente sobe. Então aqui a gente consegue fazer uma leitura. Toda vez que tiver entradas de ETF, aqui ó, entrada líquida de ETF, aqui ele está mostrando na data aqui do dia 10/9, foram de mais de 552 milhões. Então toda vez que há entradas de ETF, coincidiu com o aumento do preço do Bitcoin. Então mais uma leitura aqui para a gente aproveitar, tá? Aqui nós temos o de Ethereum também, tá? Aqui é só para você entender, ó, o fluxo líquido de ETF é o seguinte, monitora diariamente os fluxos líquidos de ETF
para avaliar o sentimento do mercado e ajustar sua estratégia de trading adequadamente. Os dados são atualizados uma vez por dia durante o horário de mercado. Então, uma vez por dia, isso aqui é atualizado, tá? Então, só para você entender aí na prática. Agora, vamos entrar aqui no do Ethereum. Tá aqui em cima, você clica aqui, ele já vai para o fluxo líquido de Ethereum, de ETF. Vamos lá, vamos ler aqui o que a ferramenta de inteligência artificial mostrou para gente. O ETF de Ethereum passou por uma mudança significativa, saindo de saídas iniciais para entradas fortes. Então, tinha muita saída e agora ele já modificou para entradas fortes, resultando em aumento geral dos ativos líquidos. Essas entradas costumam coincidir com preços de fechamento crescente, mais uma vez ele mostrando aqui a mesma coisa, sugerindo uma possível correlação entre os fluxos de fundos e os movimentos de preço. Então ele fala aqui também, toda vez que teve saída, o preço do Ethereum se manteve ali lateral ou ele caiu. E toda vez que teve entradas, possivelmente a correlação diz que o preço do Ethereum começou a subir. Então aqui ó, tivemos saída, saída, saída. E aqui nós tivemos as entradas, entradas, entradas. E aqui a gente vê que o preço do Ethereum vai acompanhando essas possíveis entradas. Inclusive hoje 3% positivo, seguindo aqui ó, a última saída para a entrada, tá? Só para você entender também aqui que a gente pode utilizar aqui o fluxo líquido de ETF para a gente poder ter mais um parâmetro, mais uma medição antes de fazer os trades, tá? Vamos voltar aqui novamente. Então, outra coisa que você pode usar também aqui no aplicativo é o seguinte, vamos subir aqui, ó, uma outra possibilidade, tá? Você clica aqui, por exemplo, no Bitcoin. Vou clicar, de repente, no Solana, que eu quero fazer aqui, ó, Solana 241, ó, como eu falei, ali já começa a ver algumas alterações no preço de ontem para hoje, 6% hoje, acreditando aí no mercado subindo novamente. Então, clicar aqui. A gente vai ver o seguinte, aqui tem um gráfico e tal, beleza, a gente quer ver isso aqui, ó, a gente vai clicar aqui onde está escrito IA, aparece aqui, ó, inteligência artificial. A gente clica aqui, galera, aparece aqui algumas informações, ele faz tipo um resumão aqui da criptomoeda que a gente selecionou. Por exemplo, aqui, ó, Solana experimentou um crescimento substancial de preços, impulsionado por um forte interesse institucional e desenvolvimento do ecossistema. Apesar dos sinais de realização de lucros recente, fatores principais. Aí ele já traz aqui embaixo os fatores principais. O recente aumento de preço da Solana é impulsionado principalmente por investimentos institucionais significativos, expansão robusta do ecossistema, destacada por um novo recorde histórico no valor total bloqueado. Então ele traz aqui que os preços também foram impulsionados por investidores institucionais, empresas fora aqui do mercado cripto, empresas grandes, tá? Como a gente vê em Michael Saylor e outros também, tá? E a gente vê também aqui que ele fala que por um ecossistema mais robusto também impulsionou o preço, além também do valor total bloqueado a bater mais uma vez histórico de preço, ou seja, toda vez que mais quantidade de criptomoedas Solana são colocadas, bloqueadas para staking, pools de liquidez, significa que o mercado está cada vez mais confiando no projeto, então também impulsionou o preço. Vamos aqui para o 2 que ele trouxe. Ó. Embora os indicadores técnicos mostrem um forte impulso de alta, o token está atualmente em território de sobrecompra, sugerindo uma possível correção de preço de curto prazo ou período de consolidação. Ele fala que está subindo, tá vindo aí com uma alta bem expressiva, mas que pode ser que venha uma realização de lucro. Então, tá todo mundo aproveitando que a Solana está subindo. Uma hora vai acontecer de algumas baleias, algumas pessoas que têm um movimento maior de grana, começar a realizar lucro, tá? Ele comprou, por exemplo, a 190, agora está 240, então ele vai realizar um lucro para colocar o dinheiro no bolso. Então pode ser que quando ele realiza o lucro, quando ele comece a vender, o preço tenha exatamente essa possibilidade que ele falou ali de uma correção, o preço venha a cair um pouco. E aí pode ser uma possibilidade de comprar para aproveitar novamente a próxima subida, a próxima alta no preço, tá? Mas isso não quer dizer que vai acontecer agora, pode ser que suba um pouco mais. Mas é mais uma possibilidade para a gente analisar e ter uma visão aqui do que fazer com o trade, o que fazer com uma compra, uma venda, tá? Aqui vamos para o terceiro. Grandes saídas recentes de exchanges
e próximos de bloqueios de endereços associados a FTX, tá? Na época da FTX, introduzem pressão de venda potencial, apesar do sentimento positivo predominante do mercado. Então ele quer dizer o seguinte aqui: como teve algumas saídas recentes de exchange e o desbloqueio próximo de endereços que estão sendo indenizados lá pela aquela questão da FTX na época que faliu, pode ser que algumas pessoas que vão receber um valor bem alto ali de Solana vendam ela, aproveitando inclusive o seu preço que está cada vez mais alto. Mas isso não significa que elas vão realizar agora, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai esperar subir mais para realizar. Talvez ela vai receber a Solana, se ela tiver ali uma condição, não vai querer vender, ela vai querer esperar um pouco mais quando a Solana estiver mais cara ainda. Então, uma possibilidade para você também avaliar, e se tiver uma possível relação ali ao preço cair, pode ser que esteja relacionada a isso. Então pode ser uma possibilidade também de compra para você aproveitar novamente a subida na Solana, beleza? Então esses insights são bem legais. Aqui embaixo tem algumas coisas aqui também que você pode analisar. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande, mas ele faz bastante, ele faz bastante pesquisa antes de traz os riscos e a questão positiva em relação à criptomoeda, tá? Aqui mais uma possibilidade. Eu fiz no Solana, mas você pode fazer isso aqui com qualquer criptomoeda. Basta você clicar nela e vai aparecer aqui em cima a inteligência artificial, e aí você consegue fazer a leitura do que ela acha daquele movimento. Aqui ele já traz inclusive quando que foi atualizado. Por exemplo, aqui do Bitcoin foi atualizado há 22 minutos, tá? Também não vou ler, mas você depois pode fazer leitura. Estou trazendo as ferramentas para você poder ver como a gente analisa, como a gente faz para entrar em algum trade. Essas são as possibilidades que a gente geralmente faz no dia a dia, tá? Então vamos voltar aqui, já falamos sobre essa, que é bem bacana. Essa ferramenta aqui é demais da conta, eu gosto muito, que aí você consegue entrar, ver por que o token está subindo, ver por que o token está caindo, e aí você consegue fazer uma análise mais detalhada também. Então vamos lá, mais uma ferramenta que eu quero trazer aqui para vocês é essa ferramenta aqui chamada Tendências de IA. Nota que aqui já tem algumas criptomoedas, aqui ele já mostra que bullish, ou seja, que elas estão aqui realmente explodindo aqui de tendência, tá? Então a gente vai clicar aqui, por exemplo, na AWE, já aparece aqui pra gente as informações que a inteligência artificial gerou aqui, ó. A AWE mostra forte recuperação, saltando do suporte de 0,05 centavos de dólar para 0,6 centavos de dólar, com volume de alta indicando potencial de rompimento da resistência até 0,7, que aí seria aqui o potencial resistência no preço, tá? Aqui embaixo mostra o sentimento nas últimas 24 horas e da onde que a IA tira essas informações. A IA tira essas informações direto aqui do Binance Square, que é uma rede social dentro do aplicativo, e da onde que ela tira essas informações do Binance Square? Dos KOLs, ou seja, das pessoas que trazem, dos analistas que trazem informações para dentro da IA, para dentro aqui do aplicativo da Binance. Eu, por exemplo, também sou um KOL, também sou um influencer aqui que traz informações dentro do aplicativo, dentro aqui do Binance Square. Então ela pega essas análises, ela pega essas informações todas que a gente coloca no Binance Square e ela faz uma análise detalhada de cada ativo, verificando as informações para bater aqui para a gente o porquê que uma moeda está subindo muito, porquê que uma moeda está caindo muito. Então ela traz essas informações aqui. E aqui embaixo ela faz mais um detalhamento, ó, só para você entender. Ó, o sentimento nas últimas 24 horas foi por quê? Porque teve 172 publicações, teve 36 postagens de KOLs, tá? E teve aqui 1.291 volumes de pesquisa, pessoas pesquisando por aquele assunto. Então é por isso que ele diz que essa tendência aqui de alta, tendência bullish. Aqui tem informações aqui um pouco mais relevantes. Ó, estabilidade do nível de suporte-chave. A AWE mostra forte momento de recuperação, saltando do suporte de 0,05 centavos e negociando em torno de 0,6. Volume de alta apoiando, né? Volume de negociação aumentado apoia o movimento de alta, indicando controle pelos compradores e potencial de novas máximas, tá? Então aqui, ó, volume de alta apoiado. Potencial de rompimento da resistência. Os touros, ou seja, pessoas ali que têm realmente ali potencial de comprar, visam romper 0,6, com potencial de alcançar zonas de resistência entre 0,67
e 0,07 centavo de dólar, tá? Então aqui essa informação que ele traz para a gente, tá? Voltando aqui, ó, a gente consegue ver outras criptomoedas, mas aqui ó, você vê que só tem mais duas aqui e elas não estão tão bullish assim. Uma está com 67% e outra está com 70%. Um indicador que eu utilizo aqui nessa tendência de IA é entrar em projetos que estão acima de 90% bullish, acima de 90% de alta, que mostra uma tendência clara ali que realmente pode vir ali um rompimento, que pode vir ali uma tendência mais alta ainda do seu último preço, tá? E um detalhe aqui, como aqui não está aparecendo todas, o que você pode fazer para ver se tem mais projetos aqui? Você vai clicar aqui nessa setinha. Nessa setinha aqui, ó, indica que você abre a tendência de A, você não vai clicar no projeto. E aí quando você clicar na tendência de A, vai aparecer outros. Vamos clicar aqui para a gente ver junto, ó. Vou clicar exatamente aqui, ó, numa setinha que tem. Eu vou clicar aqui e ele já vai abrir aqui para a gente a tendência de A, ó, já fala aqui por que ele traz essas informações, como eu falei com vocês, sobre os KOLs no Binance Square. E aqui, ó, tem todas as criptomoedas, ó. Por exemplo, aqui, ó, Jito, né, a JTO, tá com 87 bullish. A outra aqui, uma que tem ó, essa aqui é a D, criptomoeda D, ela tá com 99% de bullish. Aqui, ó, 110 publicações aqui para você entender. E ela tá com 8% hoje, ó. A DAR Open Network, tá? Aqui nós temos outra, a Manta também aqui 92% bullish. É FIDA, né? A Solana Name Service. Tá com 95 bullish, a AWE a gente já viu. Essa aqui, por exemplo, não valeria a pena, tá com 69. A Saga tá com 93. Então você pode ver aqui, ó, Camino Finance. Pode ver que alguns projetos envolvendo aqui a Solana estão batendo aqui totalmente bullish, ó. A FIDA envolvendo Solana. Vamos ver outra aqui, ó. Deixa eu ver, Camino também envolvendo a Solana, um projeto também que tem ali um envolvimento com a questão da Solana, um DeFi também. Então você pode ver que tem vários projetos que estão muito bullish. A Bonk aqui, ó, 96% bullish. Ó, Portal 100% bullish, 100% bullish, galera. É um potencial aqui de valorizar bastante. Tem Talbot, Tensor. Então você pode analisar aqui várias moedas. Ó, XLM, a Stella também está botando 95% bullish. Radion também, ó, mais um projeto aqui, ó, lá da Solana também, ó, mais um projeto que tem ali total envolvimento com a Solana, 95% bullish. Então você pode analisar várias criptomoedas e ver qual delas aqui vai fazer mais sentido você entrar, analisando outros gráficos, analisando também outras importâncias juntas. A gente não usa só uma para a gente poder fazer uma entrada, ou seja, uma compra ou uma venda de uma criptomoeda, um trade, tá? Então aqui a gente, além disso, tem mais uma ferramenta que a gente está utilizando para facilitar aqui o nosso envolvimento nas compras e vendas, ou seja, nos nossos trades. E como é que a gente faz para decidir se entra num trade ou não, se faz uma compra, se entra comprado em alguma moeda, em algum projeto ou não? A gente também olha também os gráficos ou algumas informações externas. A gente pode analisar alguma informação que está saindo, por exemplo, lá, de repente, sobre a taxa de emprego, sobre o Fed, isso tudo tem uma correlação muito grande. Então essas informações macro, elas também têm importância para a gente poder se decidir se vale a pena ou não, porque aí a gente sabe se o mercado está otimista, o mercado no grosso geral, assim, que a gente está falando, ou se o mercado não está otimista. Outro detalhe que a gente também olha são as ações, as bolsas de valores, porque ali a gente tem algumas informações claras. Se está entrando dinheiro, se tem investidores fazendo aportes ali, significa que o mercado também está otimista. Então é uma mensagem clara que a gente consegue fazer um trade, vai fazer uma compra, ou seja, a gente vai entrar comprado em algum ativo, em alguma criptomoeda, com posicionamento, ou seja, com realmente uma melhor escala ali que pode ser um potencial de valorizar, que a gente vai conseguir fazer um trade melhor. Não quer dizer que a gente vai acertar 100%, mas a gente vai fazendo análise para que a gente consiga se posicionar melhor e consiga ter acertos mais positivos. Outros detalhes que a gente costuma utilizar e olhar é utilizando aqui o aplicativo da Investing.com, tá? A gente vem aqui exatamente, eu tirei um print aqui para vocês verem, ó, na parte aqui onde está escrito índice, futuros de índice, e aqui a gente tem as principais bolsas americanas. Então aqui a gente consegue ter um parâmetro de como também as bolsas estão naquele período, naquele dia. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o S30, o S500, o S-TET 100, o S200, o S&P 500 VIX, aqui o IBEX 50, o DAX. Então, quando esses dados estão positivos, aqui, ó, o S-TET 100 está aqui positivo, nós temos o S500 aqui positivo, e um dos maiores aqui, um dos melhores, inclusive, para a gente poder dar uma olhada, é o S&P 500 VIX.
e ele tem que estar negativo. Por que tem que estar negativo? Porque esse aqui é um índice que geralmente mede o sentimento dos investidores, o sentimento aqui de medo. Então, ou seja, se esse S&P 500 VIX estiver positivo, significa que o mercado está com medo, porque ele mede o medo dos investidores. Então, o ideal é que sempre esse gráfico aqui, que sempre que esse índice aqui, ele esteja negativo, que significa que os investidores estão com pouco medo, ou praticamente medo nenhum. Então, quanto mais negativo, melhor, significa que os investidores estão mais abertos a investir e mais abertos a entrar em possíveis projetos, como é o caso de criptomoedas, como a gente está trazendo. Então, a gente traz todos esses gráficos, todas essas análises juntos, porque eles têm que coincidir para que a gente consiga tomar uma decisão se realmente entra comprado em alguma cripto ou não. Então, por isso que a gente pega vários daqueles gráficos lá, várias daquelas análises de inteligência artificial, juntando com essas análises aqui macroeconômicas e juntando com esses índices aqui também, índices importantes, que são índices aqui, inclusive da Bolsa, índices de medo também, como a gente está trazendo para vocês. Então, tudo isso a gente tenta reunir para a gente poder fazer aqui um acompanhamento para onde a gente vai se posicionar. E vamos a alguns detalhes aqui importantes. Analisando tudo aquilo que a gente viu, são algumas ferramentas, das principais, na verdade, que a gente tem utilizado para poder fazer alguns trades e se posicionar. O que eu quero falar com vocês? Qual é o momento que a gente encerra um trade? Qual é o momento que a gente fecha o trade que a gente entrou? A gente vem aqui nessa tendência de IA e olha aquelas criptomoedas que estavam bem fortes, que estavam numa tendência. Quando a criptomoeda sai daqui, quando a criptomoeda, por exemplo, não está mais aqui, porque isso aqui são informações que elas são atualizadas a todo momento, significa que ela já não está naquela tendência que ela estava antes. Então significa que é uma hora da gente fechar a posição. Obviamente também você pode colocar ali uma meta, você quer colocar 10%, quer colocar 5%, quer colocar 3%. Então bateu sua meta, você também pode sair, você não necessariamente precisa ficar entrando aqui para ver se aquela criptomoeda saiu aqui da tendência. Você pode simplesmente fechar o seu trade, colocar o lucro no bolso e sair também. Mas se você quiser tentar acertar, tentar ter aqui uma análise técnica, você pode vir aqui e verificar. Ela está aqui ainda, ela ainda está na tendência de alta, você mantém. Se ela começou a sair, se ela não está aparecendo mais aqui, já fecha, encerra e coloca o lucro, porque aí pelo menos você consegue lucrar com aquele ativo, com aquela criptomoeda. Logicamente que a gente falou tudo isso aqui, mas isso aqui realmente não tem uma total acessibilidade. A gente sabe que toda assertividade vai depender de muitas e muitas tendências e muitas informações que o mercado traz. Mas aqui a gente consegue peneirar um pouco para a gente poder ter mais assertividade, ter mais lucro em alguns ativos, em algumas criptomoedas. A gente também olha o setor que a criptomoeda tá, por exemplo, um setor de inteligência artificial. Tá todo mundo falando, todo mundo comentando, tá naquele boom, tá naquela hype, então realmente é um setor que vale a pena. Você vai olhar a criptomoeda, ver o setor que ela se encaixa e verificar se ela também tá naquele setor que tá todo mundo comentando, tá naquela hype, ou seja, é um setor que provavelmente vai tender a alta. Também tem essa necessidade de você também analisar isso em cada token, em cada criptomoeda que você entra. Então, dito tudo isso que eu falei aqui, vamos a alguns percalços que a gente tem que pensar na hora de fazer qualquer atividade de trade, qualquer operação. Sempre coloque o capital que você tem ali disponível para correr riscos. Não vai colocar todo o aporte que você tem numa tacada só, ou seja, num trade só. Porque pode ser que todas as análises que você fez, pode ser que tudo que você tenha pensado, mesmo assim, venha uma informação, venha uma notícia e na hora que você está abrindo um trade, na hora que você está entrando comprado, isso pode realmente devolver todo o lucro que você estava realizando naquele trade ou de repente até vir a dar prejuízo. Então, sempre coloca ali um capital que você tem disponível para poder realizar ali tanto lucro, mas também ter realizações ali de prejuízo. Isso tem que ser feito de forma com muita sabedoria. Outro detalhe, como eu já falei, não coloque todo o capital. Então, se você tem ali de repente $1.000 separado para fazer trade, não coloque $1.000 num trade só. Coloca de repente 100, coloca de repente ali 200, faz um aporte ali que você consiga segmentar, ou seja, separar ali para que você consiga fazer vários tipos de trade e conseguir assim uma assertividade maior sem pôr em risco o seu capital principal e muito mais o capital, aquele valor que você separou
para entrar em diferentes tipos de trade, tá? Então isso é muito importante, as pessoas vão ali muito alvoroçadas, acabam que vão ali com muita aquela questão de que eu tenho certeza, então tenha cuidado também até nisso, você tem muita certeza que aquilo vai dar certo, então é um princípio para você pensar, calma, vou com um pouco menos de ansiedade, vou com calma, porque pode ser que eu esteja muito ansioso, isso pode atrapalhar no trade. O sentimento ali de compra e venda, aquela coisa toda, faz muito parte do lucro e do prejuízo, então às vezes você vai com o sentimento que tá tudo certo, vai dar bom, e pode ser que dê errado, porque você às vezes está muito otimista, você está ali, tá pensando dentro da caixa, não está pensando fora, então tudo isso é importante, faça sempre essas análises, tenha total coerência na hora de fazer os trades, faça com sabedoria também. E como eu falei há pouco, ninguém acerta topo, então você acertar um topo é muito difícil, então estabeleça um preço, estabeleça ali de repente um percentual de lucro, ou saia ali com um lucro, mesmo que se você não tiver realizado aquela porcentagem que você queira, para você tentar acertar mais, você errar menos, assim você consegue, botei 5%, bateu 6%, tá bom, já bota o lucro no bolso. Bateu 10%, recuou para 4%. Talvez seja a possibilidade de você já sair, porque se já recuou, pode ser um sinal de reversão, pode ser que você esteja ali perdendo, começando a cair o preço e aí você começa a ter prejuízo, também tem isso em mente. Coloca ali de repente uma meta básica, vou fazer $100 por dia, vou fazer $10 por dia, ou vou fazer tantas porcentagens, vou fazer 4 trades de 4%, então você coloca também isso que ajuda você sair do emocional, você entra só no racional. Eu fiz isso, acabou, tchau, fui embora, o mercado hoje para mim já deu, já botei o lucro no bolso. Então tudo isso é importante também para você poder se posicionar bem e poder fazer lucros ali com bastante tranquilidade, sem precisar ficar naquela tensão, naquela preocupação, isso é super importante. E como eu falei no início do vídeo, eu vou deixando aqui, vai ter algum lugar aqui vai ter algum lugar da tela aqui passando o vídeo explicando para você colocar esses gráficos, colocar aqui essas ferramentas de inteligência artificial da Binance no seu aplicativo também. Eu fiz esse tutorial justamente para poder te ajudar a conseguir aqui melhorar os seus acertos em criptomoedas. Inclusive, a gente também está com copy trade na Binance, a gente está testando a ferramenta, se você quiser entrar lá para verificar o nosso copy trade, é só você entrar na parte de copy, tem vídeo também, posso até deixar aqui também em algum lugar o vídeo passando com o copy trade. Tem lá o copy trade que a gente está fazendo, estamos testando, já tivemos alguns acertos, estamos com alguns em andamento também, você pode entrar lá para verificar, e os próximos, quem sabe, você também entrar junto e testar ali o copy trade com a gente aqui na Binance. E aproveita, se você ficou com a gente, já deixa o like e já compartilha esse vídeo com mais pessoas também.